Bom dia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo se faça presente em nosso meio. E um feliz sábado a todos. Amém? Marcos, nós combinamos, não? É a terceira vez que eu venho cantar e pregar. Aqui, né? Ou estão me convidando para assistir pregar, Ou me convidando para assistir tu cantar. 3 vezes já. Uma foi lá e duas aqui. Rapaz, que bênção, né? Eu gosto de ouvir ele cantar. Eu só não sei se ele gosta de ouvir eu pregar. É coincidência ou providência? Deus sabe todas as coisas, né? Pois é, eu falei, oxê, que coisa é essa, rapaz? Como é que dá tão certo assim? Amados, eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês mais uma vez. E realmente quando eu cheguei eu digo, oxê, souberam que era eu e ó, deram linha. Mas não, foram fazer a obra em outro local, né? Mas eu trouxe mais uns 3 aí para complementar. Na verdade, eu trouxe 2, 3, porque outro aí brincando é Tiago, mas tá Lucinha é prima da minha esposa, ela é filha de Lino, mas Niquinha, né? E irmão Geraldo, que você já conhece. Lucinha disse que queria sair um pouco da igreja para conhecer novos ares. Eu digo, fica aí, mas não, eu quero ir, deixa eu ir. E aí nós estamos aqui. Hoje nós vamos trazer um tema aqui, que na verdade esse tema eu queria que essa igreja tivesse abarrotada de gente. Assim como muitos outros temas, né? Só que esse é um puxão de orelha aqui forte que é detalhe. Por quê, Gil? Não sei. Eu orei e pedi ao Senhor que me desse um tema e Ele me deu esse. Mas é assim, como está sendo gravado, depois os irmãos vão assistir, né? E por que que eu trouxe esse tema? Porque eu me vejo também, às vezes, nesse tema de hoje. Às vezes nós falamos coisas que não deveríamos. E nós vamos entender, baseado na palavra do Senhor, o poder da fala. O poder tanto para um lado como para o outro. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 1. Eu vou colocar minha oferta aqui, viu? Dá licença aqui que eu esqueci de colocar ela. Vamos orar? Fechemos os nossos olhos. Senhor Deus soberano, muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos mais uma vez para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Amém. Eu quero de uma forma especial te pedir que o Senhor fale através da minha boca. Não o que eu quero, mas sim o que deve ser pregado. Que o Divino Espírito Santo possa se fazer presente em nossas mentes e em nossos corações. Que todos que irão ouvir essa mensagem possam ser impactados com a mesma e possam entender, Senhor Deus, que é a mensagem do céu para as suas vidas. Por favor, e para a minha também. Eu te peço que esteja conosco agora e sempre. Eu suplico, melhor, nós suplicamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes da leitura, eu quero contar uma historiazinha aqui, na verdade, muito conhecida, não tão conhecida, mas quem gosta de estudar um pouco a história dos líderes mundiais, religiosos e políticos, vai entender. Existiu um certo pastor batista, por nome Martin Luther King. Esse homem, ele era um negro, defensor da causa, não só dos negros, mas de direitos civis e raciais. E ele mobilizou multidões de pessoas. Ele foi um grande homem, tanto é que foi morto por conta de abraçar essa causa, mas não foi em vão. Em 1960 a 1964, ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz por defender os direitos civis e raciais daquele povo. E foi graças a ele e o poder da fala que ele conseguiu esse feito. Mas também nós temos ao contrário. Já Adolf Hitler, também conhecido a nível mundial, ele conduziu multidões à loucura, ao fanatismo, com práticas cruéis e desumanas, assassinatos a sangue frio, torturas na Alemanha. Milhões de pessoas morreram, em especial judeus, negros, ciganos. Milhões de pessoas morreram na mão desse homem e ele convenceu mobilizar a Alemanha para lhe acompanhar. Tudo com o poder da língua, da fala. Veja o poder que a língua tem tanto para o bem como para o mal, né? Aqui nós vamos entender que Tiago também trouxe naquela época uma mensagem de alerta para o povo, porque o povo estava falando demais, o povo estava se achando,
O povo estava achando que simplesmente falar resolveria. As palavras, ela tem poder mais do que você imagina. Tiago, capítulo 3, e versículo 1 diz o seguinte: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem se domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à imagem e semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Amém e misericórdia. Amém pelo fim e misericórdia pelo meio. Pelo objetivo. Na verdade, por que isso foi dito? Porque as pessoas estavam falando demais. As pessoas estavam ignorando o poder da língua. E nós entendemos pela introdução que quando nós falamos algo sem pensar, nós podemos trazer consequências graves para as nossas vidas e para a vida das pessoas. E não brinque, os maiores problemas que surgem é justamente por conta da maldita língua. Nós precisamos nos controlar, mas só que de nós mesmos é impossível. Não é, irmãozão? É impossível, porque nós temos uma luta constante entre carne e espírito. Aqui já começou dizendo, meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Quanto maior for a sua posição na família, na sociedade, na igreja, maior responsabilidade você tem. Não é assim? Você pode sair na rua de São José ou de Capim Grosso e subir a avenida toda e talvez ninguém lhe falar, mas eu duvido que alguém não tenha lhe visto. Quando você se torna uma figura pública, quando você se torna alguém de destaque, um líder, você é observado. Isso mostra que você tem mais responsabilidade. Então, para você, o fardo é mais pesado, porque a responsabilidade é maior. Então, o seu juízo, o seu julgamento é diferente. Mas para que a gente possa melhorar, para que possamos melhorar mais, eu não digo ficar perfeito não, que isso é impossível aqui, viu? Mas que possamos melhorar, nós vamos entender aqui o que é que o irmão do Senhor Jesus escreveu. Tiago, essa carta foi escrita por volta do ano 49 depois de Cristo. Há comentários que foi um dos primeiros escritos do Novo Testamento. Está entre Tiago e primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, por volta do ano 45 a 49 depois de Cristo. Esse Tiago foi o irmão de Jesus, segundo os comentários da Bíblia e a própria Bíblia, lá em Gálatas 1 fala, e também outras passagens. Algumas pessoas dizem que Maria teve filhos,
Vamos deixar bem claro aqui, não existe relato na Bíblia que Maria tenha dado à luz a não ser a Cristo. Mas também não existe relato na Bíblia que diga que Maria ascendeu ao céu e muito menos virgem. Existe? Não. Isso é dogma, é ensinos da Igreja de Roma. O que nós entendemos, segundo os comentários, é que José era viúvo e ele já tinha filhos. E quando casou com Maria, eles já tinham filhos grandes. E a prova disso é que naquela época era crime, punido de chibatadas, um irmão mais novo pirraçar os mais velhos. Mas ao contrário, podia. E os irmãos de Jesus satirizavam ele sempre. Eles não só eram contra o ministério dele, como eles também o pirraçavam. Então nós entendemos que os irmãos de Jesus eram mais velhos. Entenderam? Então, se eram mais velhos e Maria concebeu seu primeiro filho, Jesus, então esses irmãos já existiam. Então eles eram filhos emprestados por parte de José. Ok? Amados, domínio próprio. A falta de domínio próprio no falar tem nos prejudicado muito. Quem dera que fôssemos os únicos prejudicados. Infelizmente, na maioria das vezes, machucamos e somos machucados por falar demais. E o que fazer para adquirirmos domínio das nossas palavras? Ou seja, da nossa língua. Domínio próprio não é algo de nós mesmos. É algo que alcançamos quando buscamos comunhão diária no Espírito Santo. Pois sabemos que domínio próprio é um dos frutos do Espírito Santo. Quando nós lemos Gálatas capítulo 5, 22, só para a gente refrescar a memória, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Talvez você não tenha tudo. Concorda, irmãozão? É difícil ter tudo, mas não é impossível. Então nós precisamos definir alguma coisa dessa aqui. Por exemplo, se você não percebeu nada disso aqui em você, reveja o seu conceito de cristão. Precisa melhorar. Porque se nenhum desses dons é manifesto em nossas vidas, estamos andando na contramão. E se andamos na contramão, não teremos o encontro com Cristo. Pode ter certeza. Então, eis aí a solução. Quem consegue frear a língua, evita sofrimento de ambos os lados. E a solução é o quê? É você procurar estabelecer um daqueles dons, ou se não o máximo possível, mansidão, domínio próprio, bondade, benignidade. Eu sei que tem hora que a gente se estressa e dá vontade de chutar o pau da barraca. Mas se você analisar numa discussão, numa briga, quem vai sair ganhando? Vai ficar feliz? Porque se eu como cristão, o Washington, eu como um cristão, se eu te ofender, eu te machucar, ou fisicamente ou verbalmente, até numa negociação, se eu lesar a tua confiança, e eu ficar feliz pela dor que eu te causei, eu sou um forte candidato ao inferno. Não é assim? Eu tenho dito que a vida cristã é igual a um casamento. Não pode ter vencedor e perdedor. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós aqui temos que entender, se eu desejar o mal do outro, eu também estou desejando para mim, porque o nosso alvo é um só, é Cristo. Existe um grande problema na nossa igreja e em muitas outras igrejas, é que as pessoas estão achando que vai para um céu exclusivamente seu. Isso é muito errado. E não brinque não, existe no meio da liderança de ancião, de pastores. Não estou falando mal não, é uma verdade que está entranhada no coração do ser humano. Homens gabaritados, bem capacitados intelectualmente, teólogos, e você percebe no falar que existe uma competição. Não é por ganhar almas, é por sair na frente.
Gil veio falar mal dos pastores. Não, eu estou falando uma verdade, um câncer que está corrompendo a irmandade. Irmãos, pastores, evangelistas, estão com o foco errado. Se não for por amor, é em vão. Se eu aceitar o convite para vir pregar aqui, simplesmente para gravar e botar na internet e dizer que sou pregador, é em vão, meu irmão. Tem que ter amor. Para enfrentar essas estradas aí, falar a verdade, tem que ter amor mesmo. Ô, estradinha do... Olha. Mas irmão Guedes disse que por cá está melhor, não sei lá. Quem sabe é irmão Zal, né? Quem vai dizer é ele aí, viu? Tem que ser por amor, pode ter certeza. Porque falar a verdade, nós já nascemos com esse gene do mal, infelizmente. Já nascemos com ele. E quem vai tirando de nós esse gene maldito é a nossa aproximação com o Espírito Santo. Ou quem vai aumentando é a aproximação com o Espírito do capeta. Não tem por onde correr. É o meio que você vai vivendo, que vai moldando e modificando a sua vida. Como eu disse aqui, quem consegue frear a língua evita sofrimento de ambos os lados. Eu lembro de uma reflexão que contaram suponhamos que foi uma vilazinha aqui como Vagem Queimado. Que um homem de bem, tipo Fidelis ali, que é bem conhecido, ou Zal, foi defamado, foi caluniado, acusado de roubo, e esse homem foi levado aos tribunais. Mas quando estava acontecendo o julgamento, foi provado que esse homem nada tinha feito. Porque ele era muito conhecido e muitas pessoas foram lá testemunhar a favor dele, e com isso, o que verdadeiramente cometeu a infração, confessou, e ele foi absolvido. Mas aquele que fuxicou, que levantou ou falso, também foi chamado. E aí, na hora de dar a sentença, o juiz agora tinha que dar uma sentença pela defamação e calúnia. Em vez de ser o acusado, agora o acusador queria ser o réu. Mas o juiz chamou ele e disse: eu quero que você escreva num papel o fuxico que você falou do senhor fulano. E você pique esse papel todinho em vários pedaços bem pequenos e saia sameando na rua, espalhando. E volte aqui no dia seguinte. E assim ele fez. E aí eu vou lhe dizer qual é a sua sentença. E quando chegou no dia seguinte, aquele homem chegou lá e disse: pronto, eu fiz o que o senhor me pediu, agora eu quero saber qual é o meu castigo. Ele disse: o seu castigo é voltar e catar todos os papéis, juntar e trazer para mim. Aí ele disse: não, mas é impossível. Como assim impossível? O senhor mandou eu picar o papel e jogar na rua, o vento carregou, espalhou, ninguém sabe para onde está, todo lugar deve ter pedaço de papel. Ele disse: você compreende agora o que é que sua língua fez com a vida daquele homem? Assim como aquele papel picado espalhou pelo vento para lugares que você nem imagina, assim foi o fuxico que você cometeu, o falso testemunho que você levantou contra a vida daquele homem. Se arrependa, porque para que você não faça mais isso com ninguém. Então isso serve para nós, irmãos. Seja o que for que você ouviu de alguém, não propague a notícia, mesmo que seja verdade. Ah, mas é verdade. E o que é que você tem a ver com isso? É da tua conta? Você não tem nada a ver, para que comentar? Para ver a irmã ou irmão sofrer, chorar, se sentir um lixo? Aí essa criatura se deprime, vai lá, se mata, e tu vai se sentir como miséria? Feliz? Você está entendendo? O poder maléfico que a língua tem? Use para o bem, como Martin Luther King, para ajudar pessoas, para orar com as pessoas. Se você é crente e você passou a semana e não orou com ninguém fora da sua casa, ninguém que não seja da sua casa, mude sua maneira de viver. Está ouvindo, Marcos? Aproveite e ora no trabalho. Ora na escola, com o colega, com o professor, com a sala toda. Não importa que tirem onda da sua cara, não. Eu sempre me reúno com alguns amigos ali para praticar o esporte, nosso esporte. E no momento em que a gente se reúne, eu coloquei o hábito de orar primeiro. E quando eu não vou, ele: cadê Gil? Cadê Gil? E eu me sinto bem com isso, graças a Deus, porque eu sei que o nome do Senhor está sendo exaltado. Aí eu me sinto útil. É isso, você tem que se sentir útil. Você tem que somar na vida das pessoas. Só assim a igreja do Senhor vai prosperar.
Prosperar, que eu digo, é crescer. Às vezes não precisamos nem falar mal dos outros para sermos mal vistos. Só em nos engrandecer diante dos outros, já criamos uma aparência negativa, uma antipatia. Sabe aquelas pessoas que não conseguem parar a língua de falar bem de si? Cuidado com isso. Tem gente que chama-se o famoso gavola, né? É nojento ouvir pessoas assim. Aí eu fiz isso, aí eu fiz aquilo, aí eu faço assim, aí eu tenho... Tem gente que se vangloria até da doença. Ah, eu peguei câncer, mas eu, graças a Deus, eu tenho um médico, penso, o cara é meu amigo. É meu amigo. Olha, passou na frente de todo mundo para poder me ajudar. Uma miséria dessa está morrendo, mas não para de orgulho, de se exaltar. Sabe o que é isso? Humildade que faltou. Língua que não sabe segurar. Deus providencia anjos? Sim. Mas você lembra de falar assim, Deus providenciou médicos para me auxiliar. Não por mim, porque eu não mereço nada, eu merecia já estar morto. Mas o Senhor providenciou. E as portas foram se abrindo. Aí é diferente. Dê toda a honra a quem merece, a Deus. Não é a você. Nós somos trapo de imundícia. Quando você for falar procure substituir pelo nós. Nós. Da mesma forma que fala, nós somos trapo de imundícia, você pode falar assim, eu sou trapo de imundícia. Da mesma forma que você fala assim, eu sou imagem e semelhança de Deus, você pode falar, nós somos imagem e semelhança de Deus. Não é assim? Então tem que trazer para o nós, porque quando você começar a empregar o nós, no plural, você tira essa aparência de estar se exaltando diante das pessoas. A sua língua fica mais calma. Provérbios, 18, não precisa abrir não, irmão, pode só ouvir. 18, 12 diz assim, a pessoa orgulhosa está no caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Está ouvindo? Eu vou repetir. A pessoa orgulhosa está no caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Os humildes recebem convites. Vai em minha casa, irmão, fazer uma visita. Os orgulhosos, você não quer nem na porta. Imagina você chega lá na trepeça sábado de tarde para lhe fazer uma visita, mas não para de falar. E fala de um, fala de outro, e se engrandece, e conta isso, e conta aquilo, e mesmo de coisa, e você, meu Deus do céu, ô Senhor. Mas quando você, a primeira coisa, eu não gosto muito de visitar as pessoas sem ser chamado. Eu gosto de fazer visita, agora visitas breves. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu tenho um mau medo de ser uma pedra de tropeço na vida das pessoas. Às vezes eu sou taxado por também ser omisso essa questão de estar visitando. Tipo assim, eu vim ver como é que você estava. Eu tenho uma tia que mora em Pé de Serra, tia Negra, irmã do meu pai. Eu saí de lá pequeno. Eu a vi num velório alguns anos atrás. Eu digo, bem, essa tia, tal. Filho, você vai me ver lá que dia, meu filho? Eu digo, tia, qualquer hora dessa, eu vou lhe dizer uma coisa. Vá enquanto eu estiver viva. Porque no dia que eu morrer, não vá para o velório, não. Ô tia braba, é minha tia mesmo. Agora eu estou preocupado, se a mulher morrer, eu tenho que visitar logo. Tenho que ir logo, porque se morrer eu não vou não. Não é, irmão? Então agora ela me apertou. Aí eu tenho que cuidar na roça entre Capela e Pé de Serra. Mas eu tenho que ir. Mas então, por quê? Porque às vezes a gente também exagera, né? Você não precisa estar na porta dos outros, com lambuza, com melação. Mas também tem que dar atenção às pessoas, principalmente as pessoas idosas que precisam de visita, né? As pessoas que se sentem só, e você é bom visitar. E eu tenho esse defeito, viu? Aí eu vou falar assim, eu não vou falar nós. Talvez você tenha, aí cuide também. No poder do Espírito, se pudéssemos ver o efeito das palavras antes de pronunciá-las, evitaríamos muita dor e inimizade. Não podemos. Por que nós não podemos prever o efeito das palavras? Porque só Deus pode prever o futuro. O próprio Paulo falou de sua insegurança. Mas para aí, Gil, eu não posso prever o efeito das palavras antes de eu falar? Não. E sim, às vezes eu vou falar algo para alguém, da minha vida, e de repente eu conto uma glória, alguma coisa que eu alcancei. Mas essa pessoa também tinha o mesmo sonho. Mas de repente, quando ela ouve que eu conquistei e ela não conquistou, essa pessoa vai se sentir inferior. Então, até às vezes,
Você vai contar uma conquista para alguém. Se você sabe que essa pessoa também tem esse objetivo, ela não perguntou nada, não fala não, porque senão vai parecer exaltação. Então o efeito da sua alegria pode ser a tristeza do outro. Então tudo isso a gente tem que ter esse tato. Cabe essa palavra aqui, cabe esse elogio. Tantas mulheres bonitas, casadas, que a gente acha bonita, mas vai falar? Fala, irmãos, ó. A minha mulher é bonita, mas o senhor nunca chegou lá e falou assim, rapaz, pensa numa morena bonita, já rolou? A sua também, mas nunca falei, né? Não fica chato? Então a gente tem que ter cuidado com as palavras. Viu? Gostou? Pronto, não é tua, tira o olho. Né? É assim mesmo. A gente viu e guardou. Ah, o que tem? O que tem que mata tem olho, parede tem ouvido e o fuxico rola? Então a gente tem que ter muito cuidado, gente, o poder que as palavras têm, seja de elogio, mas só que você pode estar com o coração puro, mas quem está ouvindo talvez não está com o coração puro. E aí pega a sua palavra, distorce e faz o inferno. O próprio Paulo falou de sua insegurança. Todos nós temos essa insegurança no falar, no pensar. Paulo em Romanos 7,19, ele diz o quê? Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Viu como é difícil? Viu como não é fácil você ter o domínio próprio? Mas tu quer dizer que Paulo não tinha? Tinha. Eu preguei a semana passada, foi? Sobre ele e a picuinha dele com Barnabé por conta de João Marcos. Naquele momento ele teve domínio próprio? Não. Os homens de Deus também caem, vacilam, falham. Porque a nossa vida é assim, ó. É um momento na carne e outro no espírito. Porque é carne e espírito lutando por suas decisões. E Paulo também não foi diferente. Todos os homens de Deus passaram por esse momento. E olha aqui a prova. Em alguns momentos ele se sentiu instável. Ninguém está livre de situações como essa. Uma coisa é certa, geralmente nos tornamos fruto do meio. Geralmente, existem exceções. O meio que vivemos e com quem nos relacionamos vira hábito em nossas vidas. O meio que vivemos e com quem nos relacionamos diariamente vira um hábito na nossa vida. Você aprende a falar gíria sem andar com pessoas que falam gíria. E aí, velho, beleza? Não é assim? Eu treinava capoeira quando eu morei em feira. E aí eu gostava da capoeira e tal. Daí a pouco eu comecei a vestir umas roupas de capoeirista. Deixei o cabelo crescer até o ombro. Quase até o ombro assim mais ou menos. Não crescia muito não, porque senão meu pai arrancava o pescoço. Mas eu queria porque queria ficar um pouco rastafari. Comprei uma sandália de couro daquela trançada. Aquelas calças folgadona parecendo de pai de santo. Aqueles rosários cheios de cor que eram as cores do Lodum. E aí ia para o micareta de feira todo. E aí, Hellis, tá. Eu estou lhe dizendo, porque geralmente nós somos fruto do meio. Eu jogava capoeira, ia lá para a festa do carnaval, e aí eu queria me sentir parecido com os mestres de capoeira. Não é assim? Hoje eu quero me parecer com quem? Com Jesus. Por isso, esse é o meio. Esse é o meio. Eu quero me parecer com Jesus. Amados, seguimos na direção que olhamos, isso é fato. Se eu queria vir para Vargem Queimada, eu segui para a direção de Vargem Queimada. Nos assemelhamos com quem andamos. Então o segredo para adquirir o domínio próprio é estar sob o poder de quem? Do Espírito Santo. Só Ele pode nos ajudar. Por isso nós devemos cada vez mais ser sábios. E cada vez mais nos relacionar com pessoas sábias. Pois devemos nos aproximar de quem exalta Cristo. Quando eu disse aqui, nós somos fruto do meio, é porque eu escolhi frequentar pessoas que tinham determinados gostos. Quando eu conheço a vontade de Deus, eu tenho que me relacionar com pessoas que procuram, que tentam fazer a vontade de Deus. Provérbios 13:20 diz assim, ó, aquele que anda com os sábios, aí não é eu não, viu? Foi Salomão. Aquele que anda com os sábios será cada vez mais o quê? Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Somos ou não somos fruto do meio? Você quer ser sábio? Ande com pessoas sábias. Mas Gil, é fazer acepção de pessoas? Não. Não é fazer acepção de pessoas. Nós devemos, presta atenção, ó,
ser educados, educação cabe em todo lugar, educados com todos, conhecido de muitos e amigo de poucos. Quando eu falo amigo de poucos, não é para você ter inimizade com os outros, é aquele que você pode confiar, para de madrugada contar com ele, para você estar de cama e contar com ele e ele com você. Você pode contar na sua mão, em uma mão só, quantos você tem assim? Vai sobrar dedo. Eu estou falando uma mão só, viu? Para você contar com ele. Não talvez agora você bem, de carro, de saúde, bonito, né? Com pasto, gado, gordo, tudo, não. Está ouvindo, Fidelis? Eu quero que você conte na sua mão. Se você caísse na desgraça, com quantos desses amigos você poderia contar? Você vai contar numa mão e vai sobrar dedo. Então você pode ser amigo de muitos, ou melhor, conhecido, educado com todos, amigo de muitos, educado com todos, conhecido de muitos, mas amigo de poucos. Porque amigo é aquele que você sente a dor dele. Amigo é aquele que você conta com ele e está disponível para servi-lo. União é com todos. Não desejar o mal de ninguém. Mas nós devemos ser sábios. Quem orienta é a própria Bíblia. Para que a gente tenha moderação no nosso falar, nós temos que também saber aonde devemos andar. Ah, eu sou crente, mas eu posso ir ali no bar e bater um papo com os amigos. Que mal tem? Que mal tem? E aqui, o menino está brincando de sinuca, mas eu estou sentado lá só batendo papo com eles, que são meus amigos. E aí? Dá certo ou não? Não dá certo. Conhecido de todos, educado com todos, mas ir lá bater papo com eles, não. Pode passar aí a cena, irmão. Boa tarde. Chega aí, rapaz, toma uma água. Porque tu é crente. Não, obrigado. Não precisa falar, eu tenho água em casa, não. Não precisa falar assim, não. Seja educado. Não, obrigado, eu estou com pressa. Aí você fala, mas Gil, tem que mentir. Não, aí não é uma mentira, é uma defesa. Eu estou com pressa. É que o passarinho fugiu da gaiola, eu vou procurar. Levou a gaiola e tudo, alguma coisa assim. Estou brincando, é só para você disfarçar e não aceitar o convite para ir lá. Com a educação, digo não. Porque um não dado com a educação e com um jeitinho é a mesma coisa que um sim. A pessoa fica toda feliz. Sabia disso? A não ser quando o cara leva um fora da namorada, né? Mesmo com a educação é fora. Amados, você escolhe. Já que sabemos a diferença entre o certo e o errado, por que às vezes escolhemos o errado? É incrível isso, né? O próprio Paulo disse aqui, né? Porque ele sabe que tem que fazer o certo e às vezes faz o errado, né? E não, por que nós fazemos o errado e não o certo? Davi disse lá no Salmo 51:5, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Você sabia que é por conta disso que a Igreja Católica batiza criança? Não estou falando mal da igreja, não, porque eu venho de lá e eu posso te falar seguro. Porque ela diz que a criança, ela nasce em pecado. Ela é fruto do pecado, ela já está contaminada com o pecado, e aí o batismo limpa. Limpa? Não, um banho, nem banho não é, que jogar alguém na cabeça assim, nem banho não é. Não é. Então sabe o que acontece? Nós nascemos fruto do pecado, como o próprio Davi falou. Mas esse pecado que nos trouxemos é a questão, a consciência já vem contaminada com o pecado. Só que o que vai dizer que nós aceitamos a Cristo é a maneira como vivemos depois que tem sentidos, que você começa a ter suas próprias escolhas. Quando uma criança nasce, se ela morrer, independente dela ter sido batizada ou não, dela ter sido filha de crente ou não, nós não podemos dizer se ela vai ser condenada. Não existe base bíblica para isso. Porque a única coisa que a separa, que afasta o ser humano de Deus é o quê? E se a criança pequena não pode batizar porque ela não tem, como é que se ela morrer ela vai para o inferno? Você está entendendo? Para você mesmo cristão, adventista, depois chegar lá e não fazer heresia e falar, não, mas é porque é filho de prostituta, é porque é filho de ladrão, morreu, vai para o pecado. Para aí, calma. Ele pode até ser massacrado por conta de uma escolha errada dos pais. Mas não se surpreenda, na manhã da ressurreição, essas crianças inocentes, são frutos do pecado, nasceram com a mente pecaminosa, assim como todos nós, por conta do pecado que entrou na humanidade, mas não cometeram o pecado na prática.
elas alcançarão a misericórdia de Deus. Assim eu creio, porque a Bíblia me dá base para isso. Amém? Então Davi, ele entendeu que ele nasceu em pecado e em iniquidade de concebeu a sua mãe. Mas não esqueça que no verso 10 ele reconheceu precisar de mudança. E então ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Olha, porque o coração era pecador. E coloca dentro de mim o quê? Um espírito inabalável. Amados, a verdade é que existe um conflito entre carne e espírito, como eu já mencionei, entre o bem e o mal, e será assim até Jesus voltar. E irá prevalecer em nossos corações aquele que mais alimentarmos. Nós temos desejos carnais e espirituais. Um tenta dominar o outro. Mas qual é que vai vencer? Aquele que você alimentar. Qual é o seu desejo? Ter uma fazenda? Cavalos bonitos, carro, uma mulher bonita, filhos, bonito isso. Ter coisas. E quando você acorda de manhã, você vai lá, às vezes mal lava o rosto, lava mal lavado, faz um de jejum às pressas e vai para o roçado, vai arar a terra, vai plantar, vai tirar leite, vai para a rua, vai vender, porque você tem o quê? Objetivo. Você quer prosperar. Não é assim? E depois? Depois que você prosperar financeiramente, vai acontecer o quê? Você está numa correria, numa ânsia por ter e ser. Mas quem é vivo também pode estar morto. Então que tal inverter as coisas? Primeiro acordar e buscar a presença do Espírito Santo. Se preencher da vontade de Deus. Lê pelo menos um versículo da Bíblia, se não quiser ler um capítulo. Se prostra de joelho diante do Pai. Se blinda com a presença do Espírito Santo. Ah, mas eu estou preocupado, eu não consigo me concentrar. Cuidado. Vai ter um momento que você vai orar e você vai falar uma palavra e pensar outra coisa. Volta à oração. Pede perdão, volta à oração. Porque isso é o inimigo também. Os seus afazeres seculares, quando você se prostra de joelho, eles começam a vir assim na sua mente, como se fosse alguém despejando. Repreenda esses pensamentos, conecte as suas palavras no Senhor, tente ouvir a resposta de Deus. Mesmo que você não entenda naquela hora, você vai ter a sensação de que foi ouvido e com certeza de que será atendido. Mas você precisa buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo lhe será acrescentado. Quando assim fazemos, o poder da língua não tem poder em nossas vidas. Nós vimos aqui que Tiago, ele usou algumas figuras para mostrar o poder da língua, entre elas o cavalo sem freio, não é isso? O navio. O cavalo, ele é um animal forte, mas com a rédea nós conseguimos controlar. O navio, ele é imenso. Quem já viu um navio grande aqui, sinceramente não dá nem para comparar. Navio tem de todo tamanho, mas ele é controlado apenas por um leme. Aí você vê um homem, uma mulher e um pedacinho, tem uns que é maior do que a outra, né? Desse tamanho pode acabar com tudo. A língua. Só que a diferença é que eu não posso controlar a sua língua, nem o senhor pode controlar a minha. O cavalo tem uma rédea, o navio tem o leme. Não é isso? Mas e a língua, quem controla? Só pelo poder do Espírito Santo. Só o temor do Senhor. Por isso você tem que se preencher de Deus sempre. Tem hora que eu penso em responder, que eu já fui muito bruto, viu? Eu já fui ignorante, que eu tenho vergonha até de falar. Mas graças a Deus, diminuiu bastante. Hoje tem hora que a mulher esquenta o juízo um pouco, eu também esquenta, e daí a pouco a gente para, pensa, pede desculpa, pede perdão um ao outro, e a coisa fica boa em vez de ficar ruim. Toma, Satanás, tu perdeu. É assim que está dando certo. Quando você entende que aquela briga não vai levar a nada, que você vai machucar a pessoa que você ama, ela vai ficar triste, ela vai se sentir mal com as palavras que você falou, você não vai se sentir bem, é melhor você evitar.
Existem algumas situações que é melhor você, como é que se diz? Deixar de ter razão para ser felicidade. Mas existem algumas situações. No que envolve princípios, não. A razão, ela vence todas as barreiras quando o princípio está em jogo. Mas picuinhas, você sabe que não vai levar nada mesmo? Deixa a Nete falar, né? Deixa ela falar e fica quieta, né? De noite tem um cheiro garantido, pronto. Aí se você for falar, ela também falar, acabou o cheiro, acabou a amizade, acabou tudo. Aí 2, 3 dias zangada, deu tudo errado, né? Então deixa eu falar e vai orar, né? É melhor ser feliz às vezes do que ter razão. Amados, como eu disse, nós precisamos nos preencher do melhor. E o melhor é a palavra de Deus. Às vezes nós achamos que o melhor para nós é o que pedimos a Deus. Mas Ele sabe o que é bom. E por isso nós temos a orientação de Paulo em Filipenses 4:8 de pensar em coisas boas, pensar no que é bom e falarmos o que é bom. Porque nem sempre, como eu falei, o que é bom para nós é puro e agrada a Deus. Tem hora que os nossos pensamentos são tão vergonhosos que nós não podemos nem falar. Não é assim? Seja de inveja, seja de cobiça. Imagina você falar tudo o que você pensa. É difícil. Amados, eu quero encerrar essa mensagem contando uma reflexão que eu já contei para vocês, mas cabe para esse sermão. Na verdade eu estava com outra em mente, e aí eu vou contar a outra, que essa eu já contei aqui. E essa não é uma reflexão, não, é uma história. Qual é a diferença de uma história para uma reflexão? Que nem sempre a reflexão é fato que aconteceu, e a história com H é verdadeira. Um pastor contou em nossa igreja um dia que um amigo, na verdade um outro pastor, não sei se era amigo dele, foi ministrar em um distrito, em uma determinada cidade, e ele adoeceu e foi internado em um hospital. Mas tinha uma irmã daquela igreja que gostou do pastor, gostou e começou a desejá-lo, e ela se insinuou para ele, mas ele reprimiu. Obviamente ele era um homem sério, casado, filhos, que não podia, que aquele sentimento era satânico, que ela repreendesse aquele sentimento, que Deus ia tirar da mente dela. E assim foi o tempo passando, e ele adoeceu, foi internado. E um certo dia, quando ele já estava em casa, ele foi surpreendido com um fuxico que estava rolando na igreja, de que ele estava tendo um caso com essa fiel, com essa irmã, que eles eram amantes. A esposa se desesperou. O caso foi a associação da época, daquele estado, e chegaram à conclusão de que ele teria que ser exonerado. Perdeu sua credencial de pastor, a mulher não perdoou, e ele perdeu o ministério e a família. Se desgostou, se deprimiu e foi morar distante, no meio do mato. Se isolou da sociedade. Jurava, chorava que não teve nada com aquela jovem, mas ninguém acreditava. E ela falava que sim. Mas o tempo foi passando, o Espírito Santo tocou no coração dessa criatura e ela confessou tudo. Ela confessou que era apaixonada por ele, mas ele não dava bola para ela, e ela um dia, sabendo que ele estava doente, foi visitá-lo, e a porta do quarto em que ele estava internado estava aberta, e ela entrou, ele estava dormindo, e ele estava só com aquele roupão de hospital, e ela foi, puxou o roupão e viu ele pelado, e viu que ele tinha uma marca de nascença perto da genital, e com essa marca de nascença ela deduziu que ia falar para as pessoas que tinha um caso com ele, e ainda tem como provar, e falou para as pessoas que ele tinha essa marca, e a mulher dele sabia que ele tinha essa marca, e aí o poder da língua. Um casamento acabado, um ministério acabado, um homem dilacerado, família infeliz. Aí ela confessou que fez tudo aquilo com ódio porque ele desprezou ela, porque ele não quis nada com ela. Não brinque não, um homem aciumado é uma arma apontada, uma mulher aciumada é duas. É duas, pode ter certeza, porque a mulher ela tem o poder de sedução mais do que o homem.
ela tem um poder de convencimento mais do que o homem. Se uma mulher dá para ruim, meu irmão, é um trabalho. É um trabalho. Porque a mulher, ela tem poder mais do que o homem. Não quer dizer que os homens é besta não, sabe? Mas uma mulher, quando ela tira para fazer o que é ruim, como diz o nem o diabo dá volta, como diz o povo, ele não dá mesmo não, que é coisa dele. E então esse homem teve a sua família destruída, mas aí o pessoal da associação foi atrás dele para tentar readmiti-lo. E ele disse, eu poderia até ter meu cargo de volta, mas é a minha família. A mulher já tinha casado com outro homem, já havia constituído família, os filhos já estavam vivendo por si. Ele disse, vocês acabaram com a minha vida porque vocês não confiaram na minha palavra. Apenas uma falácia, um comentário. Ah, mas tinha todas as provas. Provas não é falar, é apresentar. Eu falei para vocês que nunca tive nada com essa jovem. E vocês destruíram a minha vida. Simplesmente porque acreditou na fala dela. E a esposa também. E agora? Talvez você fale assim, eu ia confiar em meu marido. Ia? A criatura disse que viu a verruguinha, que só você e ele sabe, talvez mamãe quando lavou. E agora? Cuidado com a sua língua. Cuidado com o que você pode ser para as pessoas quando abrir a boca. Bênção ou maldição. Que Deus possa nos perdoar por aquilo que falamos sem pensar. E que Ele possa nos dar o equilíbrio, o domínio próprio que está disponível para nós na pessoa do Espírito Santo. Que possamos nos lavar todos os dias no sangue do Cordeiro. Que possamos sentir a presença do Senhor em nossas vidas. Só assim nós iremos entender que não vale a pena falar de ninguém. E não vale a pena contar vantagem para ninguém. Fale pouco e ouça mais. Deus é perfeito. Você recebeu 2 ouvidos e uma boca. Ainda tem umas grades para prender a língua. Os dentes. Trava o dente, que a língua não fala nada. Mas só vai resolver isso quando o Espírito Santo habitar em nosso coração. Ó Senhor Deus, nosso Pai. Obrigado, Senhor, por esta manhã de sábado. Obrigado porque o Senhor separou um dia para que possamos nos conectar contigo. Nesse momento, Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pelos ensinos que o Senhor nos trouxe através da Tua Santa Palavra. Nós entendemos que precisamos nos moldar a cada dia conforme o Teu querer. De nós mesmos sabemos que é impossível, mas nós confiamos, Senhor Deus, no Auxiliador, o Divino Espírito Santo que o Senhor nos confiou. Ele está conosco assim que o chamamos, assim que o invocamos. Às vezes sofremos porque negligenciamos essa comunhão diária contigo. Às vezes achamos que a oração de hoje vale para amanhã, ou que a de agora vale para mais tarde. Por favor, Senhor, assim como o ar que respiramos, assim como precisamos do ar que respiramos, nós precisamos da comunhão frequente e permanente contigo. Só assim iremos conseguir adquirir o tão precioso domínio próprio e controlar a língua, controlar a fala. Mas para que possamos controlar este pequeno órgão, nós precisamos ter, Senhor Deus, uma transformação em nossas mentes e em nossos corações. Porque a língua fala do que o coração está cheio. Por favor, Senhor, muda os nossos corações, muda o nosso pensar a todo momento. Abençoa essa igreja, Senhor, cada pessoa de forma individual e de uma forma coletiva, cada pessoa e cada família que possa ser visitada pelo Teu Santo Espírito e que possam estar receptíveis, Senhor Deus, à unção do Divino Espírito Santo a todo momento. Eu te peço, Senhor, que nos leve de volta para os nossos lares e, por favor, nos dê a honra de passar esse dia na Tua presença, à noite e toda essa semana e sempre. Porque nós te pedimos e suplicamos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a todos.